dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje, a pedido de um grande amigo meu, Cleudes, o Jaguar 30, eu gravei esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre dois institutos do direito penal que são muito importantes e que aparecem constantemente em provas de concurso público. Trata-se da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Esses dois institutos, eles estão previstos lá no artigo 15 do Código Penal, onde se lê: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Bom, e quais são os aspectos relacionados a esses dois institutos que são mais explorados nas provas de concurso público? Bom, basicamente, a gente tem 4 pontos em que a gente observa uma incidência maior nas provas. Primeiro, a relação desses institutos com aquilo que se chama de direito penal premial. O segundo ponto é diferenciar esses dois institutos da tentativa. O terceiro ponto são os aspectos que vão diferenciar um do outro, ou seja, os aspectos que diferenciam a desistência voluntária do arrependimento eficaz. E como último ponto, a gente tem os requisitos para que esses institutos sejam reconhecidos. Bom, para evitar que o vídeo fique muito grande, eu optei por fazer um vídeo para tratar de cada um desses aspectos. Então, eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Bom, continuando a temática sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, a gente tem como primeiro ponto de muita relevância o fato de que esses dois institutos, eles estão previstos dentro daquilo que a doutrina chama de direito penal premial. E o que é isso, direito penal premial? São institutos previstos na legislação penal que acabam por conceder algum tipo de benefício para aquele indivíduo que ou desiste de prosseguir no crime ou então colabora com o Estado. São exemplos aí, né, que a gente poderia enquadrar como direito penal premial: a delação premiada, a colaboração premiada, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, entre outros institutos. No caso específico da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, esses institutos, eles vão surgir quando o indivíduo, o agente, ele começa a executar a prática criminosa. Então, o Estado, ele dá até a última chance para que o indivíduo desista do cometimento do crime. É como se o indivíduo estivesse em uma margem de um rio e, ao iniciar a execução do crime, ele começa a atravessar o rio para chegar a outra margem, a margem da criminalidade. Então, o Estado oferece ao indivíduo uma ponte para que ele possa retornar da margem da criminalidade para a margem da cidadania. Essa ponte oferecida pelo Estado são justamente esses institutos. É por isso que muitos doutrinadores chamam esses dois institutos de as pontes de ouro do direito penal. Bom, agora, no próximo vídeo, a gente vai tratar do segundo ponto de maior relevância com relação a esses institutos. Até lá! Bom, continuando aí o nosso bate-papo sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, a gente vai para um segundo aspecto que aparece muito em provas de concurso público. Trata-se da diferença desses dois institutos da tentativa. Primeiro, é importante pontuar que parte da doutrina chama esses dois institutos de tentativa abandonada. Entretanto, eles nada têm a ver
com a tentativa propriamente dita. No caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, o agente ele inicia a execução do crime, entretanto, ele não consuma o intento criminoso em razão da sua própria vontade. Já no caso da tentativa, o agente ele inicia a execução do crime, entretanto, ele não consuma o crime inicialmente pretendido em razão de circunstâncias que fogem à sua vontade. Para ficar mais claro isso, a gente vai com 2 exemplos. Primeiro, o agente ele inicia a execução do crime, realiza o disparo de arma de fogo contra o seu desafeto, atinge seu desafeto, se aproxima dele e então, quando vai realizar o tiro fatal, ele é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. No caso, a polícia o impediu. Veja, o agente ele queria o crime, ele iniciou a execução do crime. Entretanto, foi impedido de que o crime se consumasse em razão de circunstâncias que fogem à sua vontade. Nesse caso, o agente vai responder pela tentativa de homicídio, que é uma causa de diminuição de pena. Agora, um segundo exemplo. O agente ele inicia a execução do crime, realiza disparos de arma de fogo, acerta seu desafeto cai, ele se aproxima da vítima e então, quando da realização do tiro fatal, ele observa ao lado da vítima uma foto dela com seu filho. E aí, por pena, desiste de prosseguir na execução do crime. Veja, o agente ele podia, entretanto, pela sua vontade, ele não levou o crime até a sua consumação. Nesse caso, o agente não vai responder por tentativa de homicídio, e sim pelos atos já praticados. No caso do nosso exemplo, o agente responderá por lesão corporal. Bom, para a gente diferenciar esses 2 institutos, a doutrina criou a fórmula de Frank, que vai dizer: na tentativa, o agente quer, entretanto, não pode. Foi o caso que a gente citou aqui no primeiro exemplo, em que o agente inicia a execução do crime, se aproxima da vítima, entretanto, é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, responderá pela tentativa de homicídio. Veja, o agente queria, entretanto, não podia. Quero, mas não posso. Já no caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, a fórmula vai dizer: eu posso, mas não quero. É o caso que a gente deu no segundo exemplo. O agente iniciou a execução do crime, se aproximou da vítima, entretanto, não levou o crime até a consumação em razão de uma vontade sua. Veja, o agente podia, mas não queria. Nesse caso, o agente não responderá por tentativa de homicídio, e sim pelos atos já praticados, no caso, lesão corporal. É justamente por causa disso que a doutrina majoritária entende que a natureza jurídica, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, é de uma causa excludente da tipicidade, uma vez que o agente não responderá pelo crime inicialmente pretendido, mas pelo crime praticado, pelos atos já praticados. Além disso, outra observação importante é que esses 2 institutos, no caso de concurso de agentes, acabam se comunicando. Imagine que, para a prática de um homicídio, exista um mandante e um executor. O executor vai até o local, encontra a vítima e aí ou desiste ou se arrepende de forma eficaz. Nesse caso, o mandante, que não estava no local, também será beneficiado com esses institutos. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Bom, continuando aqui a nossa construção de conhecimento, agora a gente vai tratar sobre o terceiro aspecto
que aparece frequentemente em provas de concurso público. Trata-se das diferenças que existem entre esses dois institutos, ou seja, são os aspectos que vão diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz. Em ambos os institutos, o agente ele inicia o processo de execução do crime. Entretanto, ele impede que o resultado se produza ou desiste de prosseguir na ação em razão de uma vontade sua. No caso da desistência voluntária, o agente ele inicia a execução do crime. Entretanto, no meio do processo executório, ele desiste. Ou seja, o agente adota uma conduta negativa após iniciar a execução do crime. Para ficar mais fácil, a gente vai de exemplo. Então, o agente, ele enxerga seu desafeto, vai próximo à vítima, realiza o primeiro disparo de arma de fogo, atinge a vítima cai, ele se aproxima e aí enxerga a foto da vítima com seu filho. Por pena, o agente desiste de prosseguir na execução do crime e vai embora. Veja, ele não esgotou o processo executório, ele parou no meio do processo executório. E aí, por meio de uma ação negativa, ou seja, ele não continuou a execução do crime, ele vai embora e, por conta disso, só responde pelos atos já praticados. No caso do arrependimento eficaz, o agente ele inicia a execução do crime. Entretanto, ele esgota todo o processo executório. E aí tem uma ação positiva, uma conduta positiva para impedir que o resultado se produza. Como segundo exemplo, o agente ele inicia o processo de execução através do disparo de arma de fogo contra o seu desafeto cai, ele então descarrega todas as munições presentes na sua arma e aí, refletindo, por medo de que a polícia investigue e descubra que ele foi o autor de um homicídio, ele pega a vítima, coloca dentro do seu carro e a leva até o hospital, momento em que a atuação dos médicos salva a vida da vítima. Veja, o agente ele esgotou o processo de execução do crime. Entretanto, por uma conduta positiva, ou seja, ele pega a vítima, coloca em seu carro e a leva ao hospital, ele impede que o resultado se produza. Em ambos os casos, o agente não responderá por tentativa, mas sim pelos atos já praticados. Aguardo vocês no próximo vídeo, hein? Bom, continuando aí as explicações referentes à desistência voluntária e o arrependimento eficaz, a gente vai para o último aspecto que aparece frequentemente em provas de concurso público. E trata-se justamente dos requisitos que devem estar presentes para que esses institutos sejam reconhecidos. Basicamente, são dois requisitos que devem estar presentes no caso concreto para que haja incidência tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz. E quais são esses requisitos? A voluntariedade do agente e a eficácia em impedir o resultado. Importantes observações sobre esses dois requisitos. Primeiro, voluntariedade é diferente de espontaneidade. Uma ação voluntária é uma ação livre de coação. Entretanto, essa ação voluntária do agente, ela não precisa ser espontânea. O agente pode ter desistido da execução ou impedido que o resultado se produza por uma vontade que nasce espontaneamente dele ou porque um terceiro implantou essa ideia na sua cabeça.
Em ambos os casos, haverá a incidência dos institutos. Perceba, o que é necessário é que a ação seja voluntária, seja uma ação voluntária, ou seja, uma ação livre de coação, independente de essa ação ter nascido de forma espontânea ou provocada por terceira pessoa. Outra observação importante é que o motivo da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz pouco importa. No vídeo anterior, eu dei 2 exemplos. O primeiro, em que o agente desiste de prosseguir na execução do crime porque sente pena da vítima em razão de uma fotografia dela com seu filho. E o segundo exemplo, em que o agente se arrepende de forma eficaz na execução do crime por refletir e ter medo de que a polícia investigue e descubra que ele é o autor de homicídio. Veja, não importa se o agente tem um motivo altruísta ou egoísta, desde que ele tenha uma ação voluntária, haverá a incidência desses 2 institutos. O segundo requisito, que eu falei com vocês, é em relação à eficácia, ou seja, o resultado necessariamente não pode ter ocorrido. Seja no caso da desistência voluntária, quando o agente interrompe o processo de execução e adota uma conduta negativa, como também no arrependimento eficaz, em que o agente, por meio de uma conduta positiva, impede que o resultado se produza. Beleza? Bom, logo, próximos vídeos.